Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal. Meu nome é Gabriel Alencar, eu sou pastor e professor de teologia. Sou formado no Convergência, pós-graduado em teologia sistemática e teologia aplicada, e hoje eu faço um mestrado em estudos teológicos do Novo Testamento. Se você vem acompanhando esses vídeos aqui no canal, você deve ter percebido que eu estou falando muito sobre interpretação bíblica. Se você não conferiu ainda os outros vídeos, volte um pouco os vídeos que vieram antes desse e você vai perceber que cada um desses vídeos coopera para que você aprenda a interpretar sua Bíblia com mais profundidade e precisão. E esse vídeo aqui não é diferente. Hoje a gente vai falar sobre a diferença entre prescrição e descrição. Uma boa pergunta para começar essa conversa é a pergunta, bom, se está na Bíblia, então nós devemos fazer, não é verdade? E a resposta para essa pergunta é não. Nem sempre e nem tudo que está na Bíblia é para ser copiado. Uma das maiores confusões que existe no meio evangélico é que na nossa leitura bíblica, muitas vezes nós acabamos tratando todas as coisas como se fossem ordens diretas de Deus. E isso acontece por uma falha de compreensão com relação ao objetivo do texto. Se aquele texto está sendo descritivo ou se aquele texto está sendo prescritivo. Não tudo que está na Bíblia é uma ordem direta de Deus. E saber disso vai mudar profundamente a qualidade da sua leitura e a profundidade da sua interpretação. Vamos ver qual que é o problema de tudo isso que a gente está tratando aqui. Eu diria que a primeira questão que a gente precisa pensar é na questão de uma leitura literal sem um discernimento. Então, eu estou olhando para o texto, eu estou lendo o texto, eu estou entendendo o texto, mas eu não estou discernindo como tudo aquilo se encaixa na Escritura. Existe uma área da teologia que ela é chamada de teologia bíblica. E o objetivo dessa área da teologia é perceber como determinados temas eles progridem na Escritura, ou como eles vão ganhando novos contornos e ampliações e significados no decorrer da Escritura. Então pense, por exemplo, no tema pecado. O pecado é algo que aparece em Gênesis, mas é algo que permeia todas as páginas da Escritura e termina em Apocalipse. Então, quando a gente pensa em pecado, a gente não pode reduzir pecado a Gênesis 2. Reduzir pecado a apenas uma narrativa, olhar para a narrativa de Gênesis 2 e tentar conceitualizar pecado, criar regras sobre o pecado a partir de um exemplo de uma narrativa. Isso está errado. Isso é uma leitura literal sem discernimento. E isso acontece muito, essa ideia de transformar uma narrativa em uma regra. Olhar para uma narrativa, para um texto, para uma história e querer transformar aquilo ali numa regra. Por isso que no começo do vídeo eu disse que nem tudo que está na Bíblia é para ser praticado, porque nem tudo é uma regra. Vários textos servem como narrativas e não como regras. Então pense, por exemplo, no texto de Atos. Atos é um livro que frequentemente, por alguns grupos, é utilizado para criar doutrinas, quando o objetivo de Lucas, que é o escritor de Atos, nunca foi esse. Quando Lucas escreve Atos, ele escreve para narrar a história da expansão da igreja e da obra do Espírito. Então, quando você olha para Atos, você percebe que o Espírito, ele de fato opera com nuances diferentes de acordo a cada capítulo. Mas quando Lucas ele narra como é que o Espírito operou no primeiro episódio, no segundo episódio, no terceiro episódio, no quarto episódio, ele não está querendo ali criar para nós regras de como o Espírito opera. Mas ele está nos mostrando como em determinadas histórias o Espírito Santo operou de formas diferentes para se alcançar os propósitos de Deus por meio do livro de Atos. E quando a gente não olha para o livro dessa forma, a gente tem a tendência a olhar para um dos episódios e encaixar a obra do Espírito, por exemplo, apenas como se ele se movesse daquela forma ou de acordo com aquele episódio. Então, esse talvez seja um dos maiores problemas que nós temos em não fazer uma diferenciação entre o que é uma descrição bíblica e entre o que é uma prescrição bíblica, que é o que a gente vai ver daqui para frente nesse vídeo. Então agora eu quero que você se familiarize mais com esses dois termos que eu acabei de citar, descrição e prescrição. Bom, imagine que eu estou diante de um carro aqui e eu começo a falar para você como esse carro é. Bom, ele é um carro vermelho, ele tem um símbolo de um cavalinho na frente, o volante fica do lado esquerdo, ele tem espaço apenas para duas pessoas sentarem, o motor dele fica atrás, o câmbio é automático, a chave é de presença, tem apenas um acelerador e um freio, e ele tem 4 rodas. O que eu acabei de fazer para você? Eu descrevi para você uma Ferrari, de acordo com o que eu estou vendo. Eu não sei todos os detalhes de uma Ferrari, isso é o que eu estou vendo e eu estou detalhando de acordo com as minhas habilidades. Eu acabei de ver uma Ferrari. Quando eu faço isso, o meu objetivo não é te dizer que
todos os carros do mundo são uma Ferrari. O meu objetivo não é te dizer que tudo que tem 4 rodas é uma Ferrari, que tudo que é vermelho é uma Ferrari, que tudo que tem 2 passageiros é uma Ferrari. Não, eu estou descrevendo um evento, um carro, um dia. Isso é o que acontece basicamente em todo o livro de Atos, que muitas vezes é lido de forma estranha. E isso acontece no decorrer de várias partes da Bíblia. Então, quando eu olho para um texto, eu preciso saber se ele está me descrevendo algo, igual eu descrevi aqui uma Ferrari, ou se ele está me prescrevendo algo. Prescrição já é diferente. Imagine que você está doente, e aí você vai até o médico. E o médico começa a fazer uma série de exames. Ele escuta o seu coração, o seu pulmão, tira a sua pressão. E aí, no fim das contas, a sua consulta está terminando e ele vai te entregar uma folha. Se você estiver doente, ele vai te entregar uma folha. Naquela folha, ele vai prescrever remédios. O que é uma prescrição? É uma regra. O que ele está fazendo com aquilo ali? Ele está te dizendo assim, olha, você quer ser curado? Quero. Então você vai ter que tomar isso aqui. Isso é uma prescrição. Eu estou te prescrevendo algo, eu estou te dando uma ordem, eu estou te dizendo o que você deve fazer para que você melhore, eu estou te dizendo como as coisas funcionam, eu estou te explicando como sair desse lugar, como se curar. Então a diferença entre descrição e prescrição é que na descrição o meu objetivo não é te dizer que todos os carros são Ferraris. Meu objetivo é te detalhar o que eu estou vendo num determinado momento. Numa prescrição, o meu objetivo é diferente. É te dar regras, é te dar detalhes de como lidar com uma determinada situação. E a gente precisa fazer essa diferenciação para saber quando o texto está falando sobre uma ordem de Deus ou quando o autor está apenas narrando uma história que não traz uma ordem de Deus para que a gente faça hoje uma cópia daquilo. Bom, então deixa eu te dar alguns exemplos bem práticos disso. Vou usar um texto muito conhecido, o texto de Atos 2. Você deve se lembrar que em Atos 2, o povo é batizado com o Espírito Santo e as pessoas começam a falar em línguas distintas e cada um consegue entender o evangelho de acordo com a sua própria língua. Quando a gente chega no final desse capítulo, a gente vai descobrir que aquelas pessoas, elas começam então a se converter, se unir à igreja, e a Bíblia vai dizer que aquele povo tinha um único coração, uma única mente. E aí eles voltavam para suas casas e eles começavam a vender as coisas que eles tinham, voltavam para a igreja, traziam o dinheiro e jogavam nos pés dos apóstolos, para que aqueles apóstolos fizessem o que eles achassem que devia fazer com o dinheiro. E então o texto vai dizer que naquele cenário ninguém da igreja sentia necessidade ou falta de nada, porque todos eram supridos dessa forma. Veja bem, como eu já mencionei, o objetivo de Lucas não é criar uma doutrina, mas explicar como aconteceu uma história. Então, quando a gente olha para essa história ela não quer nos ensinar, em momento algum, ela não quer dizer que mais espiritual é o homem que vende tudo que tem. Ela não quer dizer, por exemplo, que hoje eu tenho que vender as minhas coisas e jogar o dinheiro nos pés do meu pastor. Ela não quer dizer que a igreja é comunista. Ela não quer dizer nenhum tipo de ensino que você deva replicar aquelas coisas para que então você seja visto como uma igreja que de fato é movida pelo Espírito. O que Lucas está fazendo em Atos 2 é narrando um episódio de um movimento em um dia específico de como o Espírito operou naquela ocasião com aquelas pessoas. O objetivo desse texto não é falar sobre a doutrina do Espírito Santo, mas nos contar uma história de como aconteceu aquele episódio naquele dia. Então não é mais espiritual quem copiar o exemplo de Atos 2. Na verdade, aquilo ali não está ali com o objetivo de ser copiado, mas com o objetivo de mostrar a grandiosidade daquele evento e daquele momento que o Espírito Santo decidiu que operaria dessa forma em meio àquele povo. No decorrer do livro de Atos, você vai ver vários exemplos de operações distintas do Espírito Santo. Mais pra frente, por exemplo, a gente tem episódios onde Paulo, por exemplo, ele conversa com alguns discípulos de João Batista, e ele faz uma pergunta para esses discípulos: Ei, vocês já foram batizados? E eles dizem assim: nós fomos batizados no batismo de João Batista. E aí a Bíblia diz que Paulo estende a mão, coloca a mão na cabeça deles, e eles são ali batizados com o Espírito Santo. Novamente, é um texto narrativo com o objetivo de nos explicar como aconteceu naquele dia e não de criar uma regra de como deve ser feito. Ou, por exemplo, quando a sombra de Pedro começa a curar as pessoas.
O objetivo daquele texto não é criar uma doutrina de que agora nós devemos orar a Deus para que a nossa sombra saia curando pessoas por onde quer que a gente passe. O objetivo desses textos é nos contar como em cada um desses episódios o Espírito Santo operou de acordo a como ele quis, de acordo ao próprio vento do Espírito, como João diz, né? O vento sopra como quer. Ouves a sua voz, não sabes de onde vem nem para onde vais. Assim também é todo aquele que é nascido do Espírito. Então o objetivo desses textos não é criar uma doutrina dizendo esta é a regra, mas sim mostrar como aconteceu naqueles episódios específicos. E a gente teria muitos outros exemplos, mas eu acredito que com esses aqui já ficaram bem claros a diferença entre uma descrição e uma prescrição. Todos esses são textos descritivos, que estão descrevendo episódios e não prescrevendo como devem ser copiados, por exemplo. Quando nós confundimos descrição com prescrição, a gente corre dois riscos principalmente. O primeiro dos riscos é criar expectativas que são irreais. Como, por exemplo, o caso de Pedro curando com sua sombra, ou o caso de Paulo estendendo a sua mão e a pessoa sendo cheia do Espírito e assim por diante. Quando eu confundo essas coisas, eu acabo projetando na comunidade, projetando na fé das pessoas, de que se elas copiarem aqueles eventos específicos, elas vão conseguir, então, realizar os mesmos feitos, quando não era isso que o texto queria ensinar. Eu acabo criando expectativas irreais. Então, até, já que a gente está falando sobre o Espírito Santo, vou até deixar uma recomendação de livro aqui, em meio a tudo isso, que é o livro do Carson, A Manifestação do Espírito Santo. Deixa eu colocar aqui mais perto. Você vai perceber que o Carson, falando sobre isso, ele usa outro texto, ele usa o texto de 1 Coríntios, do capítulo 12 ao 14. Ele sequer usa Atos para falar sobre a doutrina ou a manifestação do Espírito, porque aquilo lá são eventos separados. E aqui, por exemplo, a gente tem em 1 Coríntios, do capítulo 12 ao 14, a doutrina sobre a manifestação do Espírito, ou seja, as regras sobre isso. O segundo problema que a gente acaba causando é que a gente acaba julgando experiências cristãs de forma indevida. A gente acaba olhando para alguns eventos, para algumas questões que acontecem, e a gente fala bem assim, isso aqui é mais espiritual e aquilo ali é menos espiritual, porque isso aqui se parece mais com um determinado exemplo que eu vi. A gente tende a olhar para o silêncio e falar que silêncio não pode ser obra do Espírito, e olhar para o barulho e falar que barulho tende a ser obra do Espírito. A gente julga as experiências cristãs de forma indevida. Por quê? Porque na nossa mente, aquilo que era uma prescrição se tornou uma doutrina. Então eu vou até trazer uma segunda recomendação aqui de livro que tem a ver com julgar experiências de forma indevida, que é o livro do... deixa eu ver onde está. Afeições Religiosas. O livro do Jonathan Edwards, Afeições Religiosas. Esse livro fala sobre a obra do Espírito e sobre como o Jonathan Edwards, ele passou exatamente por isso, de ter que olhar para experiências cristãs e julgar aquelas experiências de forma apropriada, como a Bíblia diz que deve ser o mover do Espírito. Então, se a gente de fato tratar os textos descritivos como eles merecem e os prescritivos como eles merecem, a gente vai ter um evangelho muito mais saudável, uma teologia muito mais equilibrada. E não apenas isso, mas a gente vai ter uma compreensão geral da Bíblia muito mais equilibrada. Bom, o objetivo então de tudo isso não é te dizer assim, viu, já que Atos é descritivo, então você pode ignorar Atos e pula para frente. Não, o objetivo é te dizer outra coisa. Leia com responsabilidade. Eu estou tentando te ensinar aqui como ler com responsabilidade, seja Atos ou seja qualquer outro livro da Bíblia. Eu quero que você, olhando para a Bíblia, perceba que existe uma diferença entre esses textos, para que você saiba aquilo que é uma ordem para ser copiada ou aquilo que é uma narrativa para me explicar como um evento em específico aconteceu. No próximo vídeo, a gente vai ver outro erro comum, que é a ideia de transformar o Antigo Testamento numa série de coleções de lições morais. E viva de forma melhor, copie esse personagem ou copie aquele personagem, aquele tipo de coisa, seja igual Davi, não seja igual Saul. E isso tende a reduzir demais o ensinamento do Antigo Testamento. Então eu quero te ensinar como interpretar melhor o Antigo Testamento como um todo. Se você gostou desse conteúdo, não deixe de seguir esse canal, dá um like aí embaixo. E tem mais conteúdo também no meu Instagram, o link vai aparecer aqui embaixo. Você pode aproveitar e desfrutar um pouco mais desse conteúdo de teologia e interpretação bíblica. Te vejo no próximo vídeo. Deus te abençoe.